Primeira coisa, quando a gente fala de neuromarketing, a gente precisa entender como que funciona o cérebro humano, como que se dá algumas teorias que entendem o cérebro e entendem o jeito, a forma da gente pensar. Existe uma teoria chamada trinocérebro, que ela basicamente divide o cérebro em 3 partes. Seria como se fosse um encaixe, assim, vai encaixando. Uma camada mais exterior, depois tem uma camada do meio e depois tem a camada mais interna lá do cérebro. A camada mais exterior do nosso cérebro, ela é chamada de córtex, e ali, e ela seria assim, num processo de evolução do ser humano, ela seria a última parte que evoluiu, é a parte mais recente do nosso cérebro. E a parte onde a gente desenvolveu a parte mais racional, a parte mais lógica, a fala, essa é a parte responsável por nos ajudar na comunicação, nos ajudar a entender, por exemplo, cálculos complexos, lógica, a matemática em si no geral. Entende? Então, essa é a parte mais desenvolvida, mais exterior do cérebro, e a parte onde ela é responsável justamente por essa coisa da comunicação, enfim. É o que difere, esse pedaço, né, essa camada do cérebro é que nos difere dos outros animais, de muitos outros animais que não tem essa parte tão desenvolvida. Mas a parte mais interior do nosso cérebro, que é a camada mais de dentro que eu queria falar agora, que é o cérebro límbico, é a parte onde a gente processa as emoções, o amor, o ódio, o nojo, a raiva. E essa parte das emoções, ela já é desenvolvida também em vários mamíferos. Por isso que a gente vê um cachorro, por exemplo, sentindo emoções, mas a gente não vê um cachorro falando, conversando, resolvendo cálculos matemáticos. Porque o cachorro ele tem aquele cérebro mais límbico, mas ele não tem a parte do córtex que eu falei antes, que é a parte mais desenvolvida. E por último, lá no fundo, no nosso cérebro, bem lá dentro, a gente tem o cérebro que ele é chamado de tronco cerebral ou cérebro reptiliano. E essa é a parte mais interna do nosso cérebro, a mais antiga, né, que foi desenvolvida há muitos anos atrás, né, bastante tempo atrás. A parte mais antiga do nosso cérebro e é a parte responsável pela nossa sobrevivência. É a parte responsável pela sobrevivência e pela reprodução da espécie, né? Por fazer a espécie perdurar. E sabe o que é mais interessante disso? É que a maioria das pesquisas indica que a parte responsável pela tomada de decisão no nosso dia a dia, por comprar ou não comprar algo, por decidir ou não decidir algo, é justamente a parte mais interna do nosso cérebro. A parte límbica e a parte reptiliana. Que estranho, né? Que coisa parece que a gente sempre decide as coisas com a lógica, né? Mas na verdade não. Quando foi realizadas as pesquisas, pedia pra pessoa decidir A ou B. E a pessoa decidia B. E aí, por que você decidiu B? Porque B tem tantos % mais barato, é tantos % mais saudável. Mas, na verdade, quando ela ia lá dentro dos aparelhos lá para medir que parte do cérebro tinha decidido e quando ela tinha decidido, a parte que realmente tinha decidido por B era a parte mais interna do cérebro. Depois, as outras partes do cérebro simplesmente justificavam aquela decisão. Olha que coisa mais interessante, cara. Então, significa que quem manda na porra toda, quem manda no cérebro, não é a parte lógica. Nunca é raramente a lógica. Não vamos dizer nunca para não também generalizar tudo. Mas raramente quem decide as coisas que a gente vai comprar, as coisas, a roupa que você vai vestir, o jeito que você vai se comportar, raramente é a parte lógica. Normalmente quem decide quem faz esse tipo de decisão é a parte mais intrínseca do nosso cérebro, mais interna do nosso cérebro, que seria o cérebro reptiliano. Quer fazer um teste? Vamos fazer um teste. Olha só. Eu vou contar até 3 e você vai ficar sem piscar o olho durante 1 minuto. Vamos ver quem consegue. 1, 2, 3. Vamos ver quem consegue. Eu vou tentar aqui também. Tô tentando, tô segurando. Vai aproximando o zoom aí.
Não, galera, você não consegue segurar. Você segura alguns segundos no máximo, mas chega uma hora que quem vai decidir se você vai piscar o olho ou não é a lógica. Por mais que você sabe que, cara, se eu quiser ficar um dia inteiro sem piscar o olho, provavelmente eu não vou morrer. Provavelmente não vai acontecer algo muito grave comigo. Pode ser que eu fique com o olho ressecado, enfim. Mas, no fundo, quem decide isso não é você. É o seu cérebro reptiliano, é a parte mais interna de você. Quer fazer outro teste? Fica 1 minuto aí sem fazer o teu coração pulsar. Deixa o teu coração parado aí 1 minuto. Ué, você não é o responsável por comandar o seu corpo? Pois é. Então, esse cérebro, ele é quem decide e no final das contas, ele se sobrepõe a todos os outros porque ele é o responsável pela tua sobrevivência e pela reprodução da tua espécie. Basicamente, então, se você conseguir vender para esse cérebro, meu filho, aí você vai aí você vai conseguir ter resultados muito mais expressivos, porque a decisão vai ser feita lá no interior e depois ela só vai ser justificada com a parte exterior do cérebro.